Então, a primeira coisa, o primeiro caso que a gente precisa sempre fazer quando a gente está numa nova máquina, por exemplo, é fazer a configuração, tá? Do Git. Por que fazer essa configuração? Porque a gente precisa inserir informações que são preciosas, tá? Para o Git. Então, por exemplo, se a gente for trabalhar com repositório online, como um GitHub da vida, a gente vai precisar ter alguns tipos de dados lá para reconhecer que você que enviou aquele pedaço de código lá para fazer uma correção ou fazer, sei lá, um update lá no código, alguma coisa assim. Então são elas, né, as configurações que a gente deve fazer. Nome. Nossa, botei o nome aqui bem errado, né? Nome, e-mail. E qual que é o branch, tá? O branch aqui, o padrão é sempre master, né? Mas é uma boa prática a gente sempre botar o branch como main. Tá bom? Que é o repositório principal. Aí depois a gente pode dividir esse branch para, por exemplo, ter um grupo main, que é o principal, e um grupo dev, tá? Ou current, por exemplo, né? Ou corrente, ou developer, ou devil, tá? Então a gente pode dividir. Por quê? Pra gente não ficar trabalhando só com esse branch, tá? A gente ter essa divisão é bom. Então a gente foi lá, lançou a versão estável, ele está no main, a gente vai para dev para fazer algum tipo de modificação no software. Tipo assim, eu posso criar uma branch, inclusive, tá? Para fazer o seguinte, vamos supor que eu preciso... Tá, eu tenho a versão base do meu software, tá correndo aqui, e eu faço uma branch, né? Que eu quero inserir um teste lá, por exemplo, se vai funcionar, ou sei lá, inserir alguma determinada funcionalidade no programa. Tá, um exemplo, eu quero inserir que o programa tenha, sei lá, ele colore a tela, por exemplo, tá? Um exemplo. Então eu posso sim, isso qualquer coisa, tá? Arquivo em geral, como eu já havia falado, qualquer tipo de arquivo aí. Se a gente quiser criar uma nova funcionalidade e testar, a gente pode criar uma nova branch. Então tá aqui a linha principal, a gente cria uma outra para fazer testes aqui, tá? E se tudo deu certo, funcionou, a gente pode dar um merge, tá? A gente pode pegar aquela funcionalidade e inserir na linha principal. Então ele vai andar junto. Aí tá na linha principal, eu quero inserir mais algum processo. Eu crio uma nova branch, tá? Então crio aqui, que é para agora... ao invés de colorir, eu quero que lance uma barra de status na tela, um exemplo. Então eu crio uma nova branch. Crio lá, modifico, testo, funcionou, eu posso incluir na branch principal, na linha principal. Então ele vai correndo de uma forma mais correta, tá? Não preciso ficar trabalhando só na linha principal. Apesar que, mesmo eu trabalhando, depois eu posso reverter, tá? A situação. Tipo, não deu certo e tal, eu posso reverter a situação, né? E eu não preciso ficar preso sempre naquela linha ali, tá? Então, enfim, é bem interessante a gente fazer essa criação, né? Então, deixa eu botar para cá assim. Deixa eu só beber um pouco de água aqui. Apesar que a gente tem mais informações, tá? Mas as principais são essa, nome, e-mail e a branch, tá? A branch principal. Essas são as três principais configurações que a gente deve fazer sempre no Git, tá? Sempre quando a gente tá numa nova máquina, uma nova instalação, então a gente sempre precisa fazer essas novas configurações. Então aqui eu vou dividir a tela para a gente começar a criar. Com o Git instalado, tá? E com o seu usuário já logado, então no caso do SlackJeff aqui, eu vou começar a fazer as configurações. Existe um arquivo já, tá? Mas eu vou fazer isso no próprio Git aqui, tá? No próprio comando Git. Deixa eu botar para o lado aqui, ó. Então, primeiro, cara, eu preciso criar um nome aqui, tá? Um nome principal para mostrar o Jefferson fulaninho que está mexendo no programa. Então, a gente vai inserir aqui git espaço config, tá? Então, ou seja, eu quero que o Git mexa na configuração de uma forma global, então traço global. E para o que eu quero mexer? Qual configuração? Name no caso, né? Então, vamos botar user.name espaço. Tá? E agora a gente bota o nosso nome de usuário. Eu gosto de usar aspas duplas, ou simples também, ó. Aspas simples e o meu nome. Então, Jefferson Carneiro. Tá? Então, a gente vai estar já modificando, ó.
inserindo o nome do usuário, tá? Então ele não vai mostrar lá na tela, isso é normal, tá? Ok. Próxima configuração que a gente precisa mexer, e-mail, tá? Então vamos botar lá, git config, quero que a configuração seja global, então global, tá? Para o meu sistema, user.que agora, ponto e-mail, tá? Então user.email. Eu boto o meu e-mail aqui, o meu e-mail que eu utilizo, tá? Então vou botar slackjeff@riseup.net, que é o e-mail que eu acabo utilizando. Enter. Beleza. Então já configuramos o nosso e-mail. O próximo é a branch, né? A filial, o grupo ali, como eu havia falado para vocês. Por padrão, e é interessante, é uma boa prática, como eu já havia falado, iniciar a branch como main, tá? Como main, como a principal, a filial principal, tá? A linha, né? A linha principal vai ser chamado main. Então, a gente cria de início essa branch. Então, como uma boa prática, tá? Git config, espaço de uma forma global, tá? Configuração global. O que eu vou inserir agora? User alguma coisa? Não. init.default, tá? Ou seja, qual que vai ser ali a branch agora, né? Então vai ser a branch chamada main, tá? Então enter aqui, ok. Quando eu iniciar agora um repositório, ele vai automaticamente criar uma branch chamada main. Se eu iniciar outro, branch main. Vai ser um padrão agora, tá? Tudo que eu modificar aqui, rapaziada, ó, ele vai estar sempre presente no home do meu usuário, tá? ls.git, ó. Tá vendo, ó? No home do meu usuário vai ter um arquivo chamado git.config. Se eu abrir esse arquivo, eu vou ver que as minhas informações estão lá, ó. Inclusive eu posso modificar aqui, tá? Se quiser botar Jefferson Carneiro Pedroca, eu posso botar aqui, ó. Sem um ponto, óbvio. Tá? Posso botar aqui. Então, informação do usuário. O branch ali de inicialização seria o default, que ele vai chamar main, tá? Então, deixa eu tirar aqui o Pedroca. Então, vai estar as configurações sempre nesse arquivo aqui para quem usa Linux, tá? Mac também, creio que o Mac ele vai ter um arquivo parecido ou com o mesmo nome. Aí o Windows, eu já não sei se alguém já tá usando o Windows aí. Se tiver e puder informar pra gente. Eu não sei onde é incluído esse arquivo, tá? Tudo Linux, né? A galera é com Linux. Normalmente é isso. Dúvidas até aqui, pessoal, ou tá de boa? De boa, né? Bem suave. Vou bater no microfone aqui. Ok. Então, vamos pro próximo. Temos mais configurações, tá? Entendi, Caio. Ó, temos mais configurações aqui, tá? Que a gente pode inserir. Isso aqui, os três são os principais. As configurações principais são os três aqui, tá? Então, a gente não pode estar perdendo isso aqui. Mas agora é opcional, tá? Por exemplo, eu quero definir um editor de texto padrão, tá? Eu posso botar também git config, tá? Global, de uma forma global, core.editor, tá? O editor, qual que vai ser o editor que você usa? Emacs, Vim, VI, Nano, MCEdit, enfim, tá? O editor que você mais preferir, você bota aqui. Eu gosto do Nano, então por padrão ele sempre vai abrir o Nano se eu precisar, tá? Agora ele vai estar presente também, ó, no Core aqui, ó. O Nano também como editor principal aqui, tá bom? O que eu posso mais pôr aqui? Coloração automática, tá? Quando a gente, por exemplo, vai fazer uma revisão, o Git ele não fica colorido. E é interessante a gente colorir as informações na tela para fazer revisão, tá? Então é muito importante isso aí. Então eu posso botar aqui, ó, git config de uma forma global. Eu quero mexer com cor, então color.ui. E eu quero de uma forma automática, então auto, tá? Ó, agora abrindo aqui, ó, tá vendo? Ó, todas as informações ele vai inserindo aqui. Inclusive, pessoal, esse git.config, a gente pode salvar isso aqui em algum local, tá? Eu gosto de salvar tudo que é settings, né? Configurações, eu gosto de pôr lá no GitHub, tá? Então a gente vai ter uma aula de GitHub, eu não sei se eu acho que não é todo mundo que sabe usar. Eu vou estar mostrando como você pode enviar esses arquivos de configurações para lá
E aí quando você precisar, tipo, eu reinstalei a minha distribuição Linux aqui, ou o meu Windows, o meu Mac, sei lá. E você pega e pode baixar esse arquivo de configuração que ele já vem pronto com as informações. Inclusive, você pode ir achando configurações na internet que você pode achar interessante e pode ir inserindo aqui. Tá? Ou por comando, assim como eu fiz, eu estou fazendo, para ensinar, óbvio, ou pelo arquivo aqui de configuração. Então você vai inserindo, você sempre tem esse processo, depois você baixa e sempre vai ter a configuração corretinha para você. Para listar essas configurações, a gente pode usar sempre o git config --list, tá? Então ele vai mostrar essas configurações que a gente setou aqui. Isso aqui é o básico, tá? Principalmente esses 3 aqui são o básico, nome, e-mail e o branch. E após isso, como eu falei, são informações que são extras, tá? Você não precisa setar de uma forma, eu preciso. Não, você faz se você quiser, né? Mas esse aqui é um base, tá? Fechou?